Fala Dev, no vídeo de hoje eu vou trazer a orientação a objetos aplicado a um cenário diferente aqui da Amazon, você utilizando aqui o Java. Você pode ver aqui que tem um produtozinho que é um livro que eu estou lendo agora, que é Maestria, onde tem aqui algumas informações relevantes, número de páginas, detalhes. A gente vai aprender aqui a trabalhar com orientação a objetos, especificamente para você ver um cenário parecido com esse daqui. Não a parte visual, mas a parte do back-end em si. E vou te mostrar os detalhes aos poucos que eu for te mostrando aqui a criação do projeto. Você pode utilizar qualquer ideia, no meu caso eu vou utilizar IntelliJ e vou criar um projeto com o nome de livro, onde vou utilizar aqui o Maven, versão do JDK23, a versão do Java pode ser qualquer uma, porque o código aqui vai ser o mesmo para qualquer versão. Utilizando o Maven ou não, fica a seu critério. E o pacote principal que eu vou criar aqui é o do back ao front, que é para simular aqui o nosso canal do YouTube, beleza? Create aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e os cursos que tem aprofundamento de Java geralmente estão todos no comentário fixado. Então você pode olhar lá que vai estar um valor bem legal para você. E a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. O que é que tem de orientação a objetos aqui nessa página da Amazon? Vou até maximizar aqui para você visualizar. Eu já comprei esse item aqui, mas aqui a gente pode perceber ó, que aqui a gente tem um ícone, que é um livro, e ele tem algumas características, alguns atributos relevantes. Ou seja, tem um título, tem aqui uma avaliação de estrelas, tem aqui o nome do autor, avaliação dos clientes, a quantidade de vezes que pagam, a descrição, e aqui outras informações, a data, dimensões, ISBN, blá blá blá, e muitas informações que são relevantes para a gente. Então quando a gente vem aqui para a prática, ele já criou o nosso projetinho aqui, já no IntelliJ ele abre aqui o ponto XML, você não precisa mexer em nada. Essa primeira classe do Java que ele gera no IntelliJ, a gente pode apagar tudo que tem aqui dentro. A gente não vai utilizar nada disso, porque a gente vai começar a criar um projeto especificamente do zero, focado na parte de orientação a objetos através de um cenário real, que é a representação de um livro. O que é que a gente tem que ter em mente quando a gente vai criar um objeto? A gente vai ter que ter uma estrutura. Uma estrutura é o quê? Uma classe. Uma classe que a gente vai representar aqui com o nome de livro, onde a primeira letra começa com a letra maiúscula, com uma boa prática de programação. Class livro, público, porque eu posso acessar ela fora desse ambiente aqui, dentro desse arquivo. Ou seja, eu posso vir nesse outro arquivo aqui e citar ela, que ele vai me permitir acessar alguns recursos dela. Como eu posso vir aqui e colocar o nome livro, dar um importzinho aqui com Ctrl espaço, e ele vai me mostrar aonde esse cara está no pacote específico, tá? No pacote raiz do back front, eu clico aqui nele e posso colocar aqui o nome do nosso objeto, livro. Isso aqui, até agora está tudo ok. Agora aqui, o que é que eu posso fazer aqui dentro? Porque eu estou mostrando o IntelliJ? Porque ele tem algumas coisas interessantes, como alguns recursos. Clica com o botão direito aqui, ele vai te mostrar aqui os atalhos que você pode utilizar. Ó. Auto Insert é um dos mais utilizados, onde você pode criar construtores e os métodos get e set quando estiver aqui. Os métodos get e set ele só vai aparecer à medida que a gente colocar aqui os atributos da classe. Que é a primeira coisa, atributos. O que são os atributos? São as características. São as informações relevantes para a gente trabalhar com aquela classe. E que informações relevantes a gente acabou de ver aqui nessa página que eu mostrei para você. Título, descrição, preço, quantidade de vezes, autor, número de páginas e alguns detalhes a mais que a gente vai colocar aqui. Então eu vou simplesmente aqui começar a colocar algum desses detalhes, dessas características importantes para a gente. Private string título, private string autor, para saber o nome do autor. Vamos ter aqui um private int quantidade de vezes que esse livro pode ser dividido. Em conjunto com isso, vamos ter um private double preço, ou seja, tem um preço do livro específico e a quantidade de vezes que ele pode ser dividido. Se é uma, duas, três, só quiser pagar, né? A gente vai ter aqui um private média de avaliações dos autores. Ele fica ali, no caso aqui, é um private int média de avaliações, ou seja, a quantidade de avaliação que o pessoal deu, se ele é 5 estrelas, 4 estrelas, detalhezinhos aqui. Vai ter uma outra informação do tempo inteiro, private int a quantidade de páginas. E a gente vai ter também o idioma, private string idioma, ou seja, são características básicas para a gente ter em um livro. Ter um livro pode ser em português, em inglês, e tem uma descriçãozinha que é numérica, mas que tem os tracinhos que a gente pode colocar como uma string, que é o private ISBN, que geralmente chama, beleza? Private string ISBN, que tem a numeração geralmente 10 ou 13. Vamos colocar aqui o 10 para seguir um padrão. Agora que a gente tem todos esses atributos aqui, o que a gente pode fazer? Criar os métodos get certo. Vou apertar aqui Alt Insert, ou clicar com o botão direito aqui
e vir em generate e vir aqui em get e setter. Em outras ideias também vai ter esse recurso assim de atalho, você vai procurar qual é o atalho da sua ideia, ou então você vai procurar aqui um nome refactor ou refatoração, algo nesse sentido que vai te mostrar os métodos getSet, ou pode criar todos na mão. Vou criar aqui automaticamente para você ver. Para que serve o método get? Para retornar uma informação daquele tipo de dado específico, ou seja, todos os meus atributos são privados. Então, se eu precisar acessar eles aqui fora dessa classe, eu não consigo acessar eles diretamente porque são privados. Então, eu não consigo alterar o título, o autor, o preço, a quantidade de vezes, nada disso aqui. Só vou conseguir através dos métodos, que é chamado de set, onde eu vou passar a informação por parâmetro dentro do parênteses, e eu vou conseguir atualizar essa informação, como você pode ver aqui. O meu método ele é vazio, ele só serve para atualizar ou setar essa informação. E para recuperar, nós temos os métodos get. Get e a primeira informação, que é o nome da variável, o nome do atributo, o nome do identificador, da característica relevante daquela classe. Ou seja, get título, get autor, get preço. E cada um vai retornar o atributo, o identificador da variável, que representa a característica daquela classe. E aqui, um variável void vai ser o tipo do valor daquela variável, assim, do tipo primitivo de dado dela, beleza? Então, agora que a gente já tem isso aqui, o que é que a gente pode fazer de relevante aqui ainda? Criar o construtor. E como é que eu crio o construtor? Posso clicar em Alt Insert, tem aqui o Constructor, e eu posso criar ele já com todos os elementos de uma única vez. Ou seja, aqui ele já criou um construtor que passa aqui dentro do parente todos os valores. Ou seja, ó, string título, string autor, double preço, int quantidade, int média de avaliação, int quantidade de páginas, string idioma, string SBN, e aqui ele simplesmente atualiza esses valores, ou seja, cada atributo desse daqui, cada variável dessa, ele simplesmente altera com o valor que foi passado por parâmetro, ou seja, o identificador título, o atributo título da minha classe livre, ou seja, desta classe, o atributo dela, esse carinha aqui, vai receber o valor que eu passar aqui dentro do parênteses que tem esse nome aqui, que é título, beleza? A mesma coisa para autor, para preço, quantidade e tal. Posso criar um construtor sem nada? Pode. Você clica aqui, ó, public, livro, e aqui você coloca um parênteses e um construtor. Ou seja, posso ter mais de um construtor, quantos eu quiser, de acordo com as informações que eu quero. Posso já começar com os valores aqui das variáveis todos zerados? Pode. O que for string, você coloca como aspas duplas. E o que for valor numérico, você pode colocar um 0, ou for um ponto flutuante 0.0. E assim você deixa tudo bonitinho, beleza? Aqui o preço, a gente sabe que é um double, pode botar 0.0. Fica a seu critério também, ou só um 0, que ele já vai entender. Quantidade é um inteiro, vou colocar 0. Média da avaliação é um valor inteiro, vou colocar aqui 0. Aí aqui, quantidade de páginas, vou colocar aqui no valor 0. Idioma é uma string, vou colocar aqui duas aspas duplas. E aqui o ISBN é uma string, duas aspas duplas. Beleza? Posso criar o meu construtor com nada, para depois que tiver tudo aqui já criado, eu simplesmente procuro o método set de cada um e altero. Ou posso passar o valor todo diretamente no construtor e já criar ele da forma como eu quiser. Então, isso aqui é uma estrutura, ou seja, uma classe, que tem aqui um nome específico que representa um problema específico, que tem características relevantes, construtores, que são os caras que vão gerar os objetos, ou seja, esses caras aqui são responsáveis por instanciar objetos, ou seja, dar vida a um objeto, algo que realmente vai ser utilizado. Aqui é só uma estrutura de criação, onde essa estrutura de criação pode ser vazia ou ela já pode ser populada com os valores. Aqui eu poderia dizer que eu criei um objeto vazio, que seria um objeto que funciona, mas não tem nada dentro dele, só valores padrões. E aqui um objeto propriamente dito, vivo, que tem valores realmente que são utilizados. Aqui nós temos os métodos getSet, métodos padrões, get e set, que a gente aprende a criar ele só para recuperar a informação quando ele é do tipo get, e o tipo do dado que ele retorna, e o método set com o valor em parâmetro, que vai ser atualizado para que eu possa atualizar dentro do bloco de código que eu criei. E ele sempre é do tipo void. Posso ter outros tipos de método? Pode. Que, por exemplo, pode ser um método com retorno, sem retorno, um método com parâmetro, sem parâmetro. Geralmente a gente pode criar isso aqui, ó, um toString, que ele simplesmente aqui já seleciona todos os atributos e ele retorna um textozinho com a informação específica do meu objeto. Ou eu posso colocar um assim, ou eu posso aplicar um conceitozinho de sobrecarga e sobrescrita de método.
onde eu poderia aqui, no caso da sobrescrita, sobrecarga, no caso, que eu poderia chamar aqui um public string, vou colocar, não vou nem aplicar, poderia ser toString, por assim dizer, onde eu simplesmente aqui eu retornaria uma informação diferente aqui para ele, return, e aqui eu teria que passar alguma informação como parâmetro, por exemplo, um int i. E com essa nomenclatura aqui, eu posso ter um método com o mesmo nome, só que ele tem que ter uma assinatura diferente, que é o que é passado por parâmetro, para que eu possa utilizar ele com o mesmo nome. Agora, quem saberia qual seria utilizado na hora da prática, se é esse daqui ou esse daqui, é o Java abaixo dos panos, onde ele iria verificar. A assinatura do método aqui é um inteiro? Então eu vou utilizar esse método. Não tem assinatura de método, não tem valor nesse parâmetro aqui. Então eu vou utilizar esse daqui que não tem nada, que é um método vazio. Aí eu posso fazer isso aqui, ou eu poderia criar um public string apresentar. E aqui eu retornar as informações. Por exemplo, eu poderia criar uma string aqui, mensagem, por assim dizer, que teria aqui as informações que eu quero. Por exemplo, o título do livro, mais uma vírgulazinha, mais aqui o nome do autor, mais uma vírgula, mais aqui o preço, e um ponto e vírgula, só para dizer que eu estou fazendo um método que vai retornar as informações que eu quero de uma forma diferente. E depois que eu tenho essa mensagem, eu digo return mensagem, porque eu estou retornando um valor que é textual, que é do tipo string. Então, toda vez que eu passar um tipo de dado aqui, eu vou ter que dar um return e o meu a minha variável que refere-se àquele tipo de dado, ou então a informação em texto mesmo, beleza? E se fosse, por exemplo, aqui um public int, para retornar um inteiro, eu poderia retornar aqui um valor numérico, ou então uma variável que fosse do tipo inteiro, opção igual a 0. E aqui eu passaria opção, beleza? Aí tem essa possibilidade. Aqui, como nós estamos trabalhando com um retorno de uma mensagem específica, vamos retornar aqui uma string, beleza? Passar aqui a mensagem como retorno, e aqui eu vou passar uma string. Só lembrando que tudo isso aqui eu explico na prática, no curso Java na prática, onde eu explico tudo isso aqui em uma aula separada para cada tópico disso que eu estou falando aqui para você. Estou falando de forma assim acelerada porque é muita informação para você ver que a gente vai compilar. Como o tema do livro aqui, ele é maestria, como você acabou de visualizar aqui, maestria, ou seja, ele nada mais é do que ele se referir a você chegar em um nível de prática tão alto, você já praticou tanto, que isso aqui se torna natural. Ou seja, já vem na sua mente como um insight, como uma ideia bem prático e fácil. Isso aqui não é da noite para o dia que você vai ter na sua mente. Quanto mais você praticar e quanto mais você visualizar coisas do mundo real em características, que são os atributos e métodos, que são as informações dele em construtores dentro da sua mente, você começar a trazer a programação para o seu pensamento, ou seja, começar a desenvolver o pensamento computacional, ou seja, utilizar o seu pensamento normal em conjunto com o domínio da linguagem de programação para criar soluções. Aí, quanto mais você praticar isso, mais natural vai ficar na sua mente. Quanto mais você utilizar uma IDE e os recursos dela, como no caso aqui do IntelliJ, Eclipse, NetBeans, tanto faz, vai ficar cada vez mais prático na sua mente. E agora, como é que eu vou usar isso aqui de verdade? Aqui no main, uma classe externa, eu vou poder utilizar tudo que está com modificador de acesso público. Então, tudo que tiver com nome público, eu consigo acessar. Esses daqui que estão com private, que são os atributos, que é uma boa prática de programação, eu não consigo acessar diretamente, beleza? Tem essa visibilidade. Aqui eu vou criar uma variável, que vou criar um objeto. Ou seja, o meu objeto vai se chamar livro. Ele é do tipo da classe dele, que se refere a livro. Ou seja, isso aqui é um objeto que vai ser criado. Aqui ele não foi criado, não foi instanciado. Ele simplesmente vai ser instanciado quando eu passar aqui uma igualdade, a palavra reservada new e o construtor dele, que no caso aqui pode ser livro vazio. Ou seja, o construtor. Aqui é a classe, aqui é o identificador do objeto. Aqui é uma igualdade que diz que esse identificador vai receber um novo objeto que vai ser criado a partir daquele construtor. Então aqui eu já tenho um objeto vazio com as informações padrões, porque eu estou utilizando isso aqui, sempre separado por ponto e vírgula. Então se eu chamar aqui um system.out.print ln e chamar aqui livro e pedir para ele apresentar e executar aqui o meu código, o que é que você acha que vai acontecer aqui? Se eu simplesmente utilizei o construtor vazio, que tem valores padrões aqui, e lá no meu método apresentar, eu só passei o título, o autor e o preço, significa que ele vai simplesmente mostrar só as vírgulazinhas
e algum valor padrão que já tem ali dentro, beleza? Então quando você visualizar aqui a execução no console, que ele vai abrir aqui uma janelinha, vai mostrar toda essa informação aqui, aí você vai ver que ele simplesmente está pegando esse objeto e mostrando ele puro aqui. O que é que a gente poderia fazer de diferente aqui enquanto ele executa? A gente poderia simplesmente chamar os métodos set para atualizar os valores padrões que tem ali dentro, ó, como ele mostrou aqui, ó, vírgula, vírgula, 00. Que a string ele mostrou aqui, ó, como um valor vazio aqui, ó. E separou a vírgula com um espaçozinho que era o que já tinha. Agora nós vamos poder atualizar os valores dela, por exemplo, aqui, ó. Livro.set. E vou passar aqui o título. Que eu passei livros no plural, não tem esse objeto. Livros título, vou passar aqui, ó. Senhor dos Anéis. E vou executar aqui a minha aplicação para você visualizar o resultado que vai aparecer aqui. Pronto, agora você pode ver que ele apareceu o nome aqui, ó, Senhor dos Anéis. E apareceu as duas informações zeradas. Eu poderia colocar aqui, ó, livro, ponto, 7, preço. A gente colocar aqui, ó, sempre um ponto que é para acessar o recurso que tem dentro daquela classe. Ou seja, os métodos que estão disponíveis como públicos ou os atributos que forem disponíveis como público, caso tenha, beleza? Então, qual é o outro método? Set preço. Para atualizar o preço, onde eu vou passar o preço aqui por parâmetro. R$ 45,90 vai ser o preço dele. Quando eu executar aqui, ele vai simplesmente mostrar que Senhor dos Anéis e o preçozinho aqui. E qual foi a outra informação que a gente pediu lá no apresentar? Foi o autor. O autor, a gente vai colocar aqui, livro.set autor. Não me lembro o autor, mas vou botar aqui Tolkien. Eu acho que é algo relacionado a isso aqui, ó. Agora apareceu o nome e o preço. Quando eu executar novamente, ele atualizou as três informações através do método set. Se eu quisesse passar só essas três informações e o restante eu passasse como zerado, já criar o meu objeto passando as informações dentro do construtor, eu poderia? Poderia, mas você teria que criar um outro construtor que só tivesse a quantidade de parâmetros que você tem. Por exemplo, aqui no livro, eu quero criar um construtor que não receba todas as informações. Eu quero que ele receba só aquelas três informações. Aqui, ó, tem um construtor que recebe tudo já, ó. Eu já criei ele todo de uma vez aqui, ó. Só que vai ter alguns casos que o construtor, você não vai saber, por exemplo, qual é o preço do livro naquele momento, qual é a quantidade que tem no estoque. E essas coisas que você não tem como controlar. Às vezes as pessoas entregam para você um relatório, para você estar digitando ali, e você não tem um controle, a pessoa que vai utilizar o sistema. Então seria interessante que você tivesse um construtor aqui, que pudesse ter uma quantidade de informação mínima para ser registrada. Por exemplo, aqui, o string título, string autor e o double preço. Só com isso aqui eu já conseguiria cadastrar o meu objeto, por assim dizer, distanciar ele. E depois, caso alguém tivesse essa informação, eu simplesmente passaria o restante, a quantidade de vezes, média e tal. E assim eu sigo o fluxo do meu programa, sem perder a minha aplicação, sem deixar de adicionar aquela informação específica. Autor vai receber autor e o preço vai receber o valor da variável preço. E o restante eu deixo como nulo. Então, se eu quiser agora, através desse construtor, criar um objeto da vida a ele, eu poderia simplesmente vir aqui, ó, livro com um identificador diferente, um novo identificador aqui, 2, igual a new livro, só que agora eu vou passar três informações aqui. Harry Potter. A autora, eu esqueci o nome da autora, vou colocar aqui, por exemplo, a autora, eu esqueci o nome dela aqui, infelizmente. E agora eu vou passar aqui o preço do livro, que vai ser R$ 39,90. E aqui um ponto e vírgula. E agora já vou poder chamar aqui o mesmo system.out, só que agora eu vou pedir para ele apresentar o livro 2.apresentar, que tem as três informações específicas. Então agora ele vai mostrar aqui Harry Potter, esse nome aqui é a autora que eu coloquei, e o valor R$ 39,90. Ou seja, com essas três informações ele conseguiu criar um objeto e o restante das informações ele deixou como padrão. Então aqui já tem essas informações. E se eu chamasse o outro método, que já tem tudo, que é o toString, aí eu simplesmente poderia executar e você vai ver que ele vai ter as três informações e o restante aqui vai estar tudo em branco. Então você tem essa possibilidade também. Aí o que seria interessante mais de a gente visualizar nesse cenário? A gente poderia pensar, quantos construtores eu quero ter? Eu quero ter um construtor que só recebe o título, só o autor, só o preço. A quantidade de vezes não é interessante, mas o idioma é interessante que já vem aqui.
Então ele pode ter o título, o autor e o preço. Se você quiser trocar a ordem desses caras, pode trocar, porque vai mudar a assinatura do método. O que não pode ter é o mesmo tipo de dado na mesma sequência. Se quiser criar aqui um outro construtor com o mesmo nome, public, livro, e passar aqui os mesmos tipos de dados aqui, por exemplo, ó, string e uma variável diferente, nome, string, descrição, e aqui double, valor. E aqui ele vai notar que os tipos de dados são os mesmos desse daqui. Então vai mudar a assinatura. Agora se eu só trocar a ordem aqui, agora eu recebi uma string, depois um double e depois aqui uma string, ele vai aceitar, que ele vai entender que é uma assinatura diferente para o meu construtor. A mesma coisa para os métodos que você for criar aqui que seja diferente. Seja um método que não tem nada, um método que tem mais informações, e assim você vai aumentando o nível de informações que é relevante para você, beleza? Vou deixar esse daqui como exemplo, vou deixar esse daqui que só tem 3 informações, esse daqui que não recebe nenhuma, que eu estou simplesmente setando tudo para zero, para o valor padrão, esse daqui que já tem tudo, que já atualiza todas as informações, os métodos get, que geralmente são públicos, aí ele pode ter um tipo de dado, que é para ser retornado, ou pode ter a palavrinha void, que não é retornado nada, ele só desempenha uma função que está dentro do bloco de código aqui, dentro das chaves, ou seja, quando tem a palavrinha void no meu método, e o nome dele, eu posso ter informação aqui entre parênteses ou não. Agora, se for do tipo 7, começa com 7, é porque eu quero atualizar a informação. Se eu quero atualizar, eu vou ter que passar alguma informação aqui dentro para atualizar aqui dentro. Beleza? Se não tem um 7 aqui, ele vai desempenhar uma outra função específica, então eu posso ter alguma informação aqui, caso eu queira que ele use essa informação dentro do bloco de código aqui. Caso não tenha nenhuma informação a ser utilizada, você não utiliza. Beleza? Aí eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e criar um método diferente aqui. Por exemplo, aqui um public void brinde. Ou seja, quem comprar o livro do Harry Potter vai ganhar um brinde. Eu poderia colocar aqui, ó. Esse meu método aqui, ele é um método sem retorno. Ele vai só desempenhar o que tem dentro do bloco de código. Só vai executar a tarefa que tem aqui dentro. Eu vou colocar aqui, ó, int opção. E qual é a tarefa que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se a opção for somente 1, é um valor inteiro. Isso aqui é Java básico, conhecido no meu curso também de Java na prática, ou se a opção fosse somente 2, que são estruturas condicionais. Se a opção aqui, tirar aqui para as chaves, for 2, eu quero que você diga aqui, você ganhou o livro do Harry Potter. System.out.println, para mostrar uma mensagem aqui no console, nessa tela aqui de baixo, vai mostrar a mensagem: você ganhou o livro do Harry Potter em miniatura. Que ele já comprou 2, então não vai ganhar a miniatura aqui. Se a opção for 1, ele vai ganhar aqui o Senhor dos Anéis. O livro Senhor dos Anéis é miniatura. E assim eu estou dando um brinde para aquela opção. Se não for opção nem 1 nem 2, ele simplesmente vai dizer aqui uma mensagem de texto: é obrigado pela compra. Volte sempre. E assim eu tenho uma visibilidade interessante para o meu sistema. Então eu poderia vir aqui, ó, e simplesmente pedir aqui para o livro 2. O nome do método aqui. Quando você não lembra o nome do método, você digita o nome do seu objeto e coloca um ponto. Ele vai mostrar tudo aqui, ó, o método que tem nele, ó, apresentar, seta. Aí você pode simplesmente olhar aqui, ó, é o brinde. O brinde eu vou passar aqui a opção 2. Não, no caso do livro, eu comprei o Senhor dos Anéis, foi a opção 1. Então, quando eu executar aqui, ele vai mostrar a mensagem que está dentro do bloco de código lá, beleza? E aqui você já pode visualizar um cenário mais interessante. Ou seja, isso aqui é uma prática bem simples para quem está aprendendo, ó. Ele mostrou aqui todas as informações do livro, porque eu mostrei aqui no livro 2 ele está utilizando o toString, então ele mostrou a informação do livro 2, Harry Potter e tal. Até aqui não está populado, o restante está tudo aqui com valor padrão, ó, 0, 0, idioma string, ISBN string. E aqui ele chamou o livro e mostrou um brinde, ou seja, você ganhou o livro Senhor dos Anéis em miniatura, beleza? E agora, só para a gente complementar, vamos criar um objeto que tem todas as informações aqui do nosso construtor, que é aquele construtor completão para a gente ver como é que ele trabalha, beleza? Esse daqui. Vamos criar aqui um livro que vai ter aqui, sempre você diz o nome da classe, depois se dá o nome do objeto, por exemplo, poderia ser aqui, ó, caminho, que é o nome do livro, igual a new livro.
E aqui eu vou passar todas as informações dele. Como eu estou utilizando aqui o IntelliJ, ele tem aqui uns recursos interessantes. Posso dar aqui um Ctrl espaço, ele vai me mostrar aqui algumas informações que ele vai ser pedido aqui, ó. Vou nem colocar, vou simplesmente começar a digitar. Digitei aqui e vou colocar o nome do livro, Caminho. Aí o nome do autor é José Maria, tudo junto, José Maria Escrivá. Beleza? Aí aqui outra informação que eu posso ter. Aí eu posso ficar pensando aqui nas informações. Aí geralmente aqui quando eu passar da terceira informação ele vai notar que é um outro construtor, por exemplo aqui, 25,90. O livro é mais caro, mas eu vou passar essa informação aqui. Mas pode perceber que ele já colocou aqui um identificadorzinho, ó. Título, autor e preço. Em outras ideias, isso aqui não aparece. Aí isso aqui é um recurso avançado do IntelliJ, onde ele percebe que você está digitando a informação e vai sugerindo ali o que é a próxima informação. Ou seja, eu já passei o nome, aqui o preço, aí agora eu posso ver aqui, ó, o que é que ele está passando, ó, string, double e o restante aqui da informação. O que é que eu vou passar aqui? Aí eu posso simplesmente visualizar aqui, ó. Agora é a quantidade, é um int. Vou passar a quantidade aqui, 10. Aí agora eu vou passar aqui uma outra informação. E assim você vai esquecendo as informações, ele vai sugerindo aqui. Aqui no caso ele não mostrou tudo, mas ele está mostrando aqui agora, ó. Eu tenho aqui, ó, o título, o autor, eu tenho o preço, eu tenho a quantidade de vezes, eu tenho uma média. Qual é a média que eu vou passar aqui? A média desse livro aqui vai ser 4. Aí eu vou botar uma vírgulazinha, um espaço. Aí eu posso deixar o meu mouse aqui em cima, ele já vai me listar aqui, ó. Agora que você botou o preço, a quantidade e a média, a próxima informação é a quantidade de páginas e o idioma. Quantas páginas esse livro tem aqui? Umas 900 páginas, vamos dizer aí. E o idioma dele é português. Português. Dá um acentozinho aqui. Tem mais informações? Tem, que ele está reclamando. Aí aqui eu vou aqui, ó. Ele já preencheu aqui com as informações. Português. Tem mais informações? Não, só o idioma. Vou olhar aqui se realmente é isso. Não, tem o idioma e depois tem o ISBN. Ele não está mostrando aqui porque tem muita informação mesmo aqui. Ele está cobrindo aqui, ó. Tá vendo que tem os 3 pontinhos? Aí o ISBN que é, tá aqui ISBN 10. Pronto, agora eu criei um objeto com construtor completo. Então eu posso agora chamar o nome do meu objeto, caminho.toString, para apresentar todas as características. E esse meu objeto aqui eu poderia colocar ele dentro de uma variável. String aqui, mensagem, igual recebe tudo isso aqui, que ele está retornando uma string. E depois eu posso dar um system.out.println e apresentar aqui dentro uma mensagem, que é essa mensagem aqui. Ou eu poderia abstrair essa informação aqui e passar diretamente tudo que está aqui, ó. Simplesmente apagando essa informação aqui e no lugar de mensagem eu passar já a resposta que vai ser retornada. Então quando eu executar aqui, ele simplesmente vai me mostrar aqui o nome completo, toda a descrição do meu objeto, ou seja, todas as características que eu acabei de passar diretamente no construtor. Como aqui, ó, livro, caminho, autor, José Maria Escrivá, preço 25, quantidade vezes 10, média 4, 900 para português, SBN 10. Ou seja, eu posso criar um objeto diretamente com o construtor, posso criar um objeto vazio e passar as informações através do método set, ou posso utilizar um construtor menor que recebe poucas informações e inicializar ele mesmo assim e apresentar tudo, ou pedir para apresentar só aquela quantidade de informações específicas através de um método que eu quero que ele utilize para apresentar, beleza? Então isso aqui é orientação a objetos. Você pode ter um objeto, uma estrutura que é uma classe que vai ter aqui atributos, que vai ter construtores, que vai ter métodos, onde esses métodos podem ser get, set e pode ter métodos específicos que fazem sentido para utilização daquela classe em específico. Então eu espero que essa visão tenha lhe ajudado. E caso tenha alguma dúvida, eu abordo cada um desses tópicos, tanto aqui na playlist do Java na prática, quanto no curso, tanto na playlist Java para iniciantes, perdão, e no curso Java na prática. Só que no curso Java na prática eu tenho muito mais recursos, incluindo a parte de manipulação de arquivos, para você pegar esses dados aqui e mandar diretamente para um arquivo, para pegar esses dados e mandar diretamente para um banco de dados, tal como MySQL, e para você ter uma introdução de API, que é a parte de Java na web, onde você pode simplesmente pegar esses recursos aqui e jogar para um navegador web para ele ser visualizado, beleza? Então tem muito mais do que isso aqui. Então lá no curso Java na prática é um ambiente propício para você simplesmente ter um passo a passo com certificado, com acesso ao material vitalício,
com o suporte, mandando mensagem diretamente para mim para tirar dúvidas, e assim você poder aprofundar um pouco mais. Ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, no valor promocional, onde você vai poder adquirir ele e simplesmente começar os seus estudos, beleza? Então espero que você tenha gostado, deixa seu like, seu comentário sobre para você. Se fizer sentido, o curso vai estar aqui na promoção, você pode aproveitar. E caso não faça sentido, você pode acompanhar pela playlist e já ter mais conhecimento também, beleza? Então, até uma próxima e tchau!